Fala galera, mais um vídeo aí do Anti-Nerd, trazendo para vocês um vídeo um pouquinho diferente hoje. Eu queria comentar sobre esse lançamento, entre aspas, que a gente teve recentemente aí do Maximum Spider-Man da Hasbro, que saiu a pré-venda nos Estados Unidos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso porque essa aí talvez seja a figura mais polêmica da história das action figures, com certeza dos Marvel Legends. Então, vamos lá. Então, a maior questão que surgiu com essa figura, obviamente, é o preço, né? Porque é uma figura que saiu aí num preço de R$ 49,99, que é basicamente $50, tá? Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, todas as vendas, todas as transações que você faz tem um imposto adicional. Então não é que nem no Brasil que o imposto já está embutido no preço. Normalmente você compra, por exemplo, essa figura de $50 e você vai pagar um adicional na hora de fechar a compra, tá? Então esse adicional que eu paguei foi de $4, tá? Então, na verdade, não é uma figura de $50, é uma figura de um pouquinho a mais. Com o imposto, fica 54 e dependendo de onde você estiver comprando, vai ter uma taxa de frete também. Mas tem muita coisa para falar, porque essa figura, ela não está sendo vendida em todos os lugares. Ela é uma figura exclusiva do que se chama de Fan Channel. O que seria o Fan Channel? São as lojas associadas com a Hasbro, que tem um contrato direto com a Hasbro, tá? Então eu vou mostrar aí na tela quais são essas lojas, tá? E no momento que eu faço esse vídeo, a figura encontra-se esgotada na Amazon e no Hasbro Pulse, tá? Que foi onde eu adquiri as minhas figuras do Maximum Spider-Man. Eu planejava comprar duas e de qualquer forma, independente do preço, por diversas questões, e eu decidi comprar uma figura em cada loja para garantir que vai chegar e para ver qual que envia primeiro. E, enfim, se alguma figura tiver problema, pelo menos eu tenho uma outra. E caso a figura esteja realmente muito esgotada e eu não consiga um substituto, né, um replacement, pelo menos eu vou ter uma cópia extra. Também eu gostei o suficiente dessa figura para ter uma lacrada como colecionador, né? Porque eu também gosto muito de figuras lacradas, que se diz muito que é uma coisa do consumidor americano, porque no Brasil a lógica é um pouquinho diferente. Mas tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aí do preço, tá? Que é o que todo mundo quer saber, e depois a gente vai falar um pouco se essa figura justifica os $50 ou não, tá? E depois a gente vai falar também sobre o preço praticado no Brasil, tá? Porque são opiniões um pouco diferentes se analisar a figura aqui e se analisar a figura vendida no Brasil, beleza? Então, como eu falei, essa figura é exclusiva do Fan Channel, tá? Então esses sites aí, para começo de conversa, eles são sites de nicho, tá? Então eles são sites de colecionador. Não é uma figura que está sendo mirada para um consumidor geral, assim, por exemplo, criança, ou pais de criança que vai ver a figura no shopping, que vai ver a figura numa loja grande, tipo uma Target. Você não vai ver, a princípio, essa figura na Target, tá? Que é uma loja muito popular por ter um fluxo muito alto de consumidores, inclusive de consumidores casuais, que a gente chama, né? Que não são colecionadores de action figures, que não são colecionadores de Marvel Legends, que não acompanham esse mercado, tá? Então, por exemplo, Big Bad Toy Store, Entertainment Earth, são lojas de nicho, são lojas de pessoas adultas que trabalham e que compram essas figuras já sabendo um pouco mais sobre o mercado. São pessoas que estão mais bem informadas, né, digamos, em relação a como o mercado de action figures está se configurando e quais que são os lançamentos aí que estão saindo, beleza? Então, assim, a grande polêmica é que o Marvel Legends, atualmente, uma figura normal custa R$ 24,99, basicamente $25. E essa figura aí teve um salto de exatamente o dobro. Então as pessoas ficaram muito revoltadas aqui nos Estados Unidos,
Mas ainda assim, a figura esgotou na Amazon e no Hasbro Pulse em menos de 30 minutos. Então é uma coisa impressionante. O meu canal não é patrocinado por ninguém, tá? Eu falo o que eu penso aqui e eu não espero que as pessoas concordem com a minha opinião, beleza? Mas eu acho que é muito relativo essa questão do quanto essa figura vale de fato. Por quê? Primeiro, ela é uma figura que tem um design que as pessoas estão pedindo por anos, estão pedindo há anos, que é o design do Todd McFarlane, tá? Que revolucionou aí a estética do Homem-Aranha no início dos anos 90. Então, a Hasbro, sabendo disso, dessa alta demanda, desse alto pedido, decidiu atender esse pedido dos fãs, mas com um custo, né? Que é essa elevação aí de preço, que tem várias formas de analisar essa levantada de preço. A primeira delas é que eles querem competir com as figuras japonesas, tá? Mais especificamente, duas marcas que são muito famosas, que é o Mafex, que todo mundo conhece, inclusive aí no Brasil, quem é mais do mercado que acompanha, né, o mercado de action figures, conhece a Mafex. E as figuras da Mafex no Japão, elas são vendidas a $50, e quando elas chegam aqui nos Estados Unidos, elas chegam a quase $100. Isso é importante de mencionar, que uma figura Mafex aqui, ela é considerada uma figura premium, uma figura muito cara, mas que as pessoas acham muito bom comparado ao Marvel Legends. Eu nunca tive um Mafex, eu sempre achei muito caro, e eu também nunca tive um CT Toys, que é a marca aí que atualmente faz as réplicas, tanto da Mafex quanto de outras marcas. A gente tem também a SH Figuarts, que é uma marca japonesa que também tem preços mais elevados do que $25, mas que também oferece, segundo aí a galera, e eu tenho alguns SH de Figuarts, mas apenas de Dragon Ball, então eu não posso analisar essas figuras do Homem-Aranha, que existem, pelo menos, que a gente fala aí do Tobey Maguire, do filme, ou enfim, outras figuras da SH Figuarts, tá? Mas o fato é que a Hasbro, vendo que existe um mercado para isso, decidiu também competir direto com essas marcas. Eu acho que a Hasbro já competia de alguma forma com essas marcas, mas com essa elevação do preço, tenta pegar um nicho diferente, um nicho que é de pessoas que estão dispostas a pagar mais por algo que seria mais premium, né? Porque o Mafex e o SH Figuarts vem com muito mais variantes de mão, de cabeça, de acessórios no geral, do que um Marvel Legends normal, tá? Mas eu queria falar também sobre como que essa figura, ela se distingue das figuras de $25 do Homem-Aranha, tá? Porque vamos pegar os lançamentos principais do Homem-Aranha, eu vou colocar aí na tela, que na minha opinião é o seguinte, tá? Nessa fase contemporânea da Hasbro, a gente tem o Spider Pizza, que custava na época $20. Depois a gente teve, em 2020, o Homem-Aranha Retrô, que custava $23. E depois a gente teve o lançamento do exclusivo do Walmart, do Animated Series, que custava também $25. E aí a gente tem dois two-pack que são famosos, porque eu tô citando figuras que tem o uniforme clássico do Homem-Aranha, tá? Que é o two-pack do Renew Your Vows, Renove Seus Votos, que é muito famoso, mas que tem também um preço que eu considero bem elevado. Só que vem duas figuras. E o two-pack do VHS com o Abutre, tá? Que é uma figura que custava $50. Então esses dois two-pack custavam basicamente na faixa aí dos $50, só que você recebia duas figuras. A questão é que as figuras adicionais que acompanham o Homem-Aranha são figuras que muita gente não quer, e inclusive compra o two-pack e revende depois essa figura extra, porque não interessa a pessoa. E, além do que, no mercado de revendedores, né, o mercado, digamos, reseller, ou o que se chama de aftermarket, que é depois que a figura dá um sold out, que ela esgota, que ela não está sendo mais produzida, ou sendo normalmente vendida nas lojas, essas figuras, elas são vendidas individualmente, o Homem-Aranha, por um preço relativamente elevado. Você nunca, galera, você vai encontrar o Homem-Aranha do Renove os Seus Votos, ou o Homem-Aranha do two-pack completo, né, com todo o set de mão,
com as cabeças extras por $25. Nunca. Inclusive, o Renew Your Vows nos Estados Unidos tá aí uma média de $50. Inclusive, o VHS Pack também uma média de $50. Vamos falar do Spider-Man Retrô e do Homem-Aranha do Walmart. Também essas figuras saltaram para $50 no aftermarket, tá? Então é importante entender que esse preço de $50 praticado pela Hasbro no Maximum Spider-Man, ele também reflete o fato de que eles não estão ignorando o preço do aftermarket dessas figuras do Homem-Aranha que tem o uniforme clássico, tá? Então, é difícil de a gente pensar que a Hasbro está ignorando esse fato, tá? É porque eles têm um preço diferente de retail, que se chama, né? Que é o preço de lançamento, então eles não deveriam se preocupar com isso. Não é assim que as coisas funcionam, né? Porque a gente vai chegar no ponto crucial que é qual figura eles estão pedindo $50? Não é uma figura qualquer. Primeiro, é o personagem que mais vende. É o personagem mais popular do mundo. Do mundo. Não existe nenhum personagem mais popular. Se vocês forem olhar a história dos heróis, em vários momentos o Superman e o Batman já foram mais populares que o Homem-Aranha. Mas é fato que o Homem-Aranha é o personagem mais popular, não só dos quadrinhos, como da história, gente. Da história, da humanidade. É o personagem mais popular. Então você pergunta para qualquer dono de loja de brinquedo, de loja de action figure, de loja de comic book, qual personagem vende mais na questão de action figure? É o Homem-Aranha. E você pode garantir que você vai entrar numa loja especializada de action figures aqui nos Estados Unidos e vai ser muito difícil você achar um Homem-Aranha com uniforme clássico vermelho e azul. Ponto. Então, assim, é fato, o Homem-Aranha vende muito, muito. Então a galera que reclamou do preço, não interessa, no fundo, o que essa galera pensa, porque a figura vai ser vendida. E ela está sendo vendida justamente nesses canais mais especializados, que é uma figura direta para colecionador, porque talvez um pai de uma criança não vai achar que vale a pena pagar $50 num Homem-Aranha. Porém, essa questão do preço, eu queria entrar no meu outro ponto, que é como o preço é relativo entre duas coisas, que é, primeiro, o quanto você deseja esse objeto, esse produto. No caso, o Maximum Spider-Man, no caso, mais especificamente falando, o Homem-Aranha do Todd McFarlane, beleza? Segundo, quanto que essa pessoa está ganhando aqui nos Estados Unidos, né? Vamos considerar que aqui as pessoas ganham salários muito diferentes, galera, dependendo de onde a pessoa mora. Porque aqui os estados, eles têm mais autonomia, beleza? Tendo mais autonomia, tem um salário mínimo que é por hora, não é por mês, é por hora. Aqui a pessoa pode trabalhar 20 horas no emprego, pode trabalhar 10 horas no emprego, pode trabalhar até 8 horas por semana no emprego. E ela pode ter múltiplos empregos. E cada um desses empregos vai pagar diferente a hora. Só que a hora, salário, vai depender de qual estado a pessoa mora e, no caso, trabalha. Então, eu moro aqui na Califórnia, o salário mínimo, a hora, é $17. Então, quantas horas eu preciso trabalhar para comprar o Maximum Spider-Man? Não são muitas, entende? São aí vou chutar aí 5 horas eu compro o Maximum Spider-Man. Na verdade, menos, né? 4 horas aí eu compro o Maximum Spider-Man, porque a matemática é fácil, né? Para chegar a $50, você não precisa trabalhar muitas horas aqui na Califórnia. Só que tem estados que o salário mínimo chega a $5 a hora, galera. Então a pessoa tem que trabalhar mais de um dia para conseguir o Spider-Man no meio de uma economia que não está numa grande... não está numa grande shape, uma grande forma, né? A economia americana nesse momento, apesar de... você vai olhar os números aí, mas a insatisfação do trabalhador americano não está boa. Então, assim, aqui a vida é muito cara, aqui todo mundo tem que ter carro, senão a vida fica muito difícil, o custo de moradia é muito elevado, então as pessoas pensam, porque nos Estados Unidos tudo é mais barato. Galera, tudo que é relacionado à tecnologia, a action figures, a comic book e outros produtos, de fato, roupa principalmente, tênis, vai ser mais barato que outros países, numa média, beleza? Assim, produtos de marca, né? Porém, aqui a moradia é provavelmente a mais cara do mundo, porque, galera, é muito caro. E
as pessoas gastam boa parte da sua renda na moradia. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de a pessoa comprar uma coisa que é um hobby, né? Que é é um item, é uma figura que não é essencial, é um item que é um fetiche, né? Não é um item de primeira necessidade. As pessoas vão colocar primeiro o seguro-saúde, que é uma coisa essencial, porque sabem que aqui nos Estados Unidos não existe um sistema público de saúde, né? Entre aspas. Meio que existe, porque também é uma outra questão, que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, o governo consegue te cobrir vários custos de saúde, mas é diferente a lógica, tá? Então aqui as pessoas têm que ter seguro de tudo, não só de saúde, tem que ter seguro de carro, que é obrigatório, tem que ter seguro de vida, às vezes, tem que ter seguro contra incêndio, dependendo da região, tem que ter seguro contra nevasca, contra tornado. Cara, o mercado de seguros aqui é um inferno, é muito grande e tira muito dinheiro das pessoas. Então tem esses dois fatores, que é moradia e insurances no geral, vão tirar muito dinheiro da pessoa, assim como o que se chama de groceries, né? Que são as comidas, galera. Comidas, sim, especificamente de supermercado aqui, muito caro também, muita inflação relacionada a isso. Gasolina, eu acho relativamente barato, mas as pessoas acham caro. Porque eu vim do Brasil, então eu tenho uma mentalidade diferente. Então vocês têm que analisar que a mentalidade do americano e das pessoas que residem aqui a vida inteira vai ser baseada na vivência que elas têm aqui, que é uma vivência que é diferente do Brasil e a pessoa não tem essa referência, ela não sabe que um Marvel Legends normal no Brasil, de $25, chega custando R$300, que é o equivalente aos tal dos 50, dos $60, que é um absurdo. Então a pessoa acha caro, porque na época da Toy Biz, as figuras Marvel Legends custavam 7, 8, $10. Galera, eu não estou mentindo. Esse era o preço de lançamento dos Marvel Legends clássicos da Toy Biz. Então, a pessoa americana vem desse histórico de ver essa inflação ao longo de um span aí de 20 anos, né? De 6, 7, $8 para 50 agora, beleza? Então, é uma questão delicada, porém, tem gente aqui que consegue muito tranquilamente comprar essa figura de 25, comprar a figura de 50. Você vê nos grupos que as pessoas compram wave inteira de uma vez. Você vê nos grupos que a pessoa consegue comprar wave inteira de Marvel Legends, consegue comprar wave inteira, às vezes duplicada, uma para abrir, uma para deixar lacrado, algumas para revender. Não sei, não interessa, mas é que tem gente que consegue muito bem pagar por essas figuras, e tem muita gente que ganha bem aqui nos Estados Unidos. Não é pouca gente em termos de volume, talvez seja pouca gente proporcionalmente, mas em volume tem muita demanda, muita demanda. Então, assim, por que que a Hasbro... Aqui eu não tô defendendo a Hasbro, beleza? Mas, assim, quem faz a figura é a Hasbro. Você não vai fazer um Homem-Aranha em casa, beleza? Você não vai conseguir fazer uma action figure em casa. Você não vai fazer um custom do Todd McFarlane ficar igual a essa qualidade de design do Maximum Spider-Man. Então, você tá refém da Hasbro se você quer aquele produto, que no caso é action figure do Spider-Man clássico. Você precisa da Hasbro ou de outro fabricante para conseguir aquilo que você quer, beleza? Então, assim, quem tem o upper hand, a vantagem, é a Hasbro nesse caso, porque ela tem a licença do Homem-Aranha, e assim como tem a licença de outros personagens muito famosos da Marvel, que vendem como água, porque tem muita demanda, muita gente nerd, muita gente ganhando bem, e lugares onde a renda é muito desigual. Tem mais gente aqui na Califórnia que ganha um salário que, em termos brutos, vai ser muito maior do que uma pessoa lá de Detroit, de Ohio, sei lá, de lugares que a renda é menor. Então, assim, isso vai um pouco da vivência e do contexto econômico da pessoa e de quando que ela começou a colecionar. Porque a pessoa que começou a colecionar há pouco tempo e que, de repente, se acostumou a pagar $70, $100 numa FX porque queria um Spider-Man clássico do quadrinho parecido com o Todd McFarlane, talvez não vá achar tão cara quanto uma pessoa que começou a colecionar Marvel Legends 20 anos atrás e que viu essa escalada de preço sinistra que aconteceu nos últimos anos, beleza? Existem rumores de que a licença dos heróis da Marvel está mais cara, mas eu não posso colocar a mão no fogo para afirmar isso.
mas eu não duvido, ainda mais se tratando do Homem-Aranha, que é o personagem mais famoso da história. Então fica a pergunta, esses $50 são justificados pelo que a Hasbro está se propondo a entregar? Vem uma caixa, que é uma caixa feita para você abrir a figura, então é uma figura que não é para você deixar lacrado, como esses retrocard, que assim, já falei sobre isso. Você abre um retrocard, você tira o valor da figura econômico, você perde o valor porque danifica o objeto colecionável. Então essas figuras retrocard, elas foram feitas assim porque elas já foram pensadas para ter esse valor colecionável, que é como se fosse a questão dos comic books, galera. Aqui as pessoas pagam, às vezes até $100, para ter uma análise da nota, da grade do comic book, e aí vai ser prensado e selado aquela figura com uma nota, né, de 0 a 10, relativa ao estado de conservação da figura. Então o retrocard, ele é diferente desse Spider-Man que vem nessa caixa aí do Marvel Legends, que vem com apenas um durexinho, você passa a faca, abre e brinca e tira todos os acessórios. Falando dos acessórios, realmente vem com bastante coisa. Eu acho que é uma figura que parece bastante completa na questão do que uma figura do Homem-Aranha deveria vir, né? Eu acho que, assim, $25 extra para ter todos os acessórios, economicamente não me parece fazer muito sentido, porque esses acessórios para produzir não devem ser muito caros, né? Porque são apenas acessórios, são mãozinhas de plástico feitas a partir de moldes, né? Que são produzidos em larga escala. Porém, eu gostaria de apontar que as mãos que utilizaram aqui parecem ser todas novas, tem um sculpt diferente, não parece que são essas mesmas mãos que a gente tem visto desde o Homem-Aranha Retrô, desde 2020, só que repintadas em todos esses Homem-Aranhas que eu citei anteriormente no vídeo, tá? Então essas mãos aí que eu tô mostrando, elas parecem ser inéditas, customizadas e são mais expressivas do que as mãos anteriores, beleza? Vem com a cabeça civil do Peter Parker, que muita gente não gosta. Eu particularmente gosto, acho bem estilizada, bem comic book. Porém, eu não sei qual inspiração exatamente eles pegaram, porque o Homem-Aranha do McFarlane não tem esse rosto e certamente não tem esse cabelo. O cabelo do Peter Parker do McFarlane é muito maior, como eu tô mostrando aí, beleza? Vem os efeitos de teia, que acho que já deveria ter sido incluso nas outras figuras Marvel Legends como uma coisa padrão. Estão cobrando como uma coisa premium, beleza, porque é uma questão de lucrar, de estratégia, que sabe que vai vender muito. O que mais que a gente ganha nessa figura, tá? Além dos efeitos de teia, além das cabeças extra, tem o sensor de aranha, tá? Que é também um item que poderia já ter sido incluído nas outras figuras, mas não veio. E a gente tem aí o que seria o grande diferencial, que é o mod do corpo do Homem-Aranha, que dizem que, que ele foi refeito do zero e que tem um sistema de articulação novo e mais avançado. Se isso é verdade ou não, não tem como saber, a não ser pegando a figura. A gente sabe que uma figura de ação é uma coisa feita você pegar na mão e sentir. Você sente a qualidade do plástico, você sente como ela se mexe. É uma questão delicada que não pode ser analisada por foto, tá? Então, se eles estão prometendo uma qualidade premium em termos de articulação, em termos de mobilidade, de qualidade premium, isso a gente só vai saber quando tiver a figura em mãos e o lançamento dela está previsto para 1º de maio, tá? Eu creio que vai começar a ser enviado antes ali, ainda na segunda metade de abril, mas a data oficial que a gente tem é 1º de maio, beleza? E o último ponto aí que a gente gostaria de debater é a questão da figura em outros países e principalmente no Brasil. Se a figura chega com esse preço de R$500, de R$600, R$700, que é a faixa esperada, né? Eu acho que não vai sair menos do que R$500, com certeza. Eu acho que isso é um absurdo, porque no Brasil você tem que trabalhar muitas horas para conseguir esses R$500, sendo que tem muita demanda no sentido de desejo, mas não tem demanda suficiente para comprar nesse valor. Então, não sei se no Brasil essa figura não vai ter um drop, né? uma queda do preço, eventualmente, se for lançada a R$600,
E daí vai ser um daqueles dias aí que os colecionadores brasileiros estão acostumados, onde deu uma promoção na Amazon, caiu 30%, 40% a figura, e vai lá e esgota em 30 minutos, em 1 hora, e quem pegou, pegou, quem não pegou vai ter que comprar daquele revendedor que pegou na promoção e vai adicionar uma margem aí em cima, tá? Então, assim, eu queria me posicionar que eu sou completamente contra, e inclusive sou contra youtuber patrocinado também que fala que para comprar, para não ficar sem, porque esse preço no Brasil não é justo, galera. Não é justo com a economia brasileira, não é justo com os colecionadores brasileiros, porque é um preço completamente irreal, completamente impraticado e que, por questão aparentemente de imposto, mas eu não tenho certeza se é só uma questão de imposto, ela chega com esse valor aí que normalmente chega ao dobro do preço original aqui dos Estados Unidos. Então, eu acho um completo absurdo. Eu não acho que valha $100 essa figura no Brasil, na economia do Brasil, porque é uma economia completamente diferente, na qual a pessoa vai deixar de fazer muita coisa com esses 500, com esses 600 reais aí, que às vezes dá, sei lá, metade do teu aluguel, vai dar o teu supermercado da quinzena, enfim. A gente sabe que a economia brasileira está num estado não muito bom, principalmente na questão de preço, tá? Então, eu não tenho solução para isso. Gostaria de que fosse mais fácil de importar as figuras, de levar as figuras no Brasil por um preço mais amigável. Porém, a gente sabe que a figura pode ser taxada, então daí às vezes não é culpa da pessoa que está revendendo. Ela também tem que adicionar o lucro dela, o risco dela de ser taxado ou não, de fazer a compra aqui nos Estados Unidos, de ter limite no cartão, de conseguir fazer uma compra maior. Então é uma questão delicada, mas infelizmente esse é um cenário muito ruim para colecionar no Brasil atualmente, muito ruim mesmo, assim. Eu fico triste de ver o quanto as figuras Lucy e sujas no Brasil estão sendo vendidas por R$150. Figura Lucy e suja custa $30 no Brasil. Isso é um absurdo, porque é a mesma figura que nesse estado deplorável que a gente vê nos grupos do Facebook, poderia, aqui nos Estados Unidos, estar sendo vendida por $10, $15, às vezes até menos, porque aqui a lógica é diferente e tem muito mais oferta. Tem muita demanda e tem muita oferta, ou seja, tem muito dos produtos dentro do país e um fluxo de transações nesse mercado muito grande, beleza? Então eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha esclarecido aí a minha visão sobre o Homem-Aranha Maximum Spider-Man. Era uma figura que eu queria muito. Eu tenho vários Homem-Aranhas clássicos, mas eu não vou deixar passar um Homem-Aranha que, pra mim, pessoalmente, o maior valor dele é que eu quero colocar ele lado a lado com o primeiro Spider-Man Classics do Todd McFarlane, que eu tenho essa figura lacrada. É uma figura que eu sempre quis ter, e eu quero comparar porque pra mim é uma homenagem. E eu tenho uma relação assim que é inexplicável com o personagem. O personagem teve um impacto muito grande na minha vida e eu espero explorar um pouco isso no meu canal aqui, porque eu comecei a ler Homem-Aranha muito novo e teve um impacto muito profundo na minha vida. Então eu não podia deixar de comprar essa figura. Se ela custasse mais do que $50, talvez eu fosse comprar uma, mas eu, felizmente, tive condições de fazer a pré-venda. O valor não vai ser debitado agora, vai ser só debitado quando for enviado, então eu posso ainda cancelar uma se eu não tiver condições de pagar, mas com certeza eu vou pegar uma porque eu quero muito colocar ele lado a lado com o Homem-Aranha da Toy Biz, que revolucionou o mercado de 6 inches, tá? de action figures. E eu quero comparar com as outras figuras Marvel Legends. Eu quero fazer conteúdo também, então eu tô tentando investir nesse canal para trazer aí muita novidade e muita análise sobre as figuras que estão saindo aqui nos Estados Unidos. Então achei que valeria a pena o investimento, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Por favor, comentem, engajem, compartilhem e vamos se unir, vamos tentar fazer alguma coisa para mudar esse mercado dentro do Brasil. Eu acho que a melhor forma é entrando em contato, mandando e-mail, tentando falar direto com a Hasbro americana, com a Hasbro Brasil e ver o que dá para fazer. Mas a situação aqui nos Estados Unidos também não é muito legal, porque tem muito scalper e o mercado aqui está muito selvagem e a economia não está no seu melhor estado, beleza?
Então, essas foram as minhas considerações sobre o Homem-Aranha Maximum. Espero que vocês tenham curtido. Sigam acompanhando aí o canal do Antinerd e um abração.